Questão número 5. Qual é o nome do filho de Noé que deu origem aos semitas, de onde nasceria o Messias? A resposta é? 6. Muito bem. Número 6. Filho de Isaac, irmão de Jacó, que trocou seu direito de primogenitura por um prato de sopa de lentilhas. Anote aí. Número 6. A resposta é? Esaú. Muito bem. Número 7. Por que José era o favorito de seu pai Jacó? Por quê? Escrevam aí. Porque ele era, a resposta, filho de Raquel, da esposa amada. Exatamente, muito bem. Número 8, complete. Deus prometeu a Abraão bênção, descendentes e... Anote aí. A resposta é? Terra. Muito bem. Número 9, responda. Quais as duas qualidades encontradas em Abraão que são necessárias para Deus usar pessoas normais de forma extraordinária? Duas qualidades, anote aí. Quais as duas qualidades encontradas em Abraão que são necessárias para Deus usar pessoas normais de forma extraordinária? Duas qualidades. A resposta é? Fé e obediência. Exatamente, muito bem. Complete, número 10. Deus chamou Abraão para criar a nação de Israel, para trazer Jesus ao mundo, para... Complete. A resposta é para salvar, me salvar. Muito bem. Número 11. Isaac foi pai dos judeus e seu irmão Ismael foi pai de que povo? A resposta é? Árabes. Exatamente. Muito bem. Número 12. Quais dos seguintes livros é um livro histórico? Você vai marcar a letra A, B, C ou D. Tá bom? Eu vou ler. Quais dos seguintes livros é um livro histórico? Letra A, Daniel. Letra B, Provérbios. Letra C, Cantares. E letra D, Josué. E a resposta é a letra D. Muito bem. 13. Quais dos seguintes livros pertencem ao Pentateuco? Letra A, Juízes. Letra B, Êxodo. Letra C, 1 Samuel. E letra D, Salmos. Marque aí. A resposta é Êxodo. Muito bem. Agora olhem para o mapa, todo mundo olhando para o mapa. Vocês vão escolher uma daquelas letras ali, A, B, C ou D, pela pergunta que eu vou fazer. Número 14. Local para onde José foi vendido como escravo e para onde toda a família de Israel se mudou posteriormente. Qual foi o local? Conforme vocês aprenderam no mapa. Qual letra ali marca o local? Não. Resposta é? Egito. Muito bem. E a última, número 15. Cidades que Deus destruiu por causa da imoralidade e perversão. Qual é a letra ali? Marque aí primeiro. Cidades que Deus destruiu por causa da imoralidade e perversão.
atenção. Olhando ali rapidamente. E a resposta é letra D, Sodoma e Gomorra. Muito bem. Um ponto para cada questão que vocês acertaram, tá bom? Corrijam aí rapidinho. Anotando aí enquanto eu devolvo aqui. Já? E aí, pessoal, bom dia? Bom dia. Vamos continuar a nossa viagem por essa trajetória aqui dessas famílias aqui. Bom, vocês lembram que nós deixamos quem lá no Egito? José. José tinha ficado lá, se tornou governador, um homem importante, e ele, por um filho bem obediente e amoroso, chamou toda a família do pai dele, lembra? Chamou Jacó e todos os seus irmãos que estavam passando fome, e eles foram morar onde? Onde que José morava? No Egito, e chamou eles para morarem lá. Então, Deus ele fez isso para garantir a sobrevivência dessa família aqui tão especial. E essa família, ela é especial por quê? Por que a família de Jacó é especial? Porque dela vinha o nosso Salvador, o Messias. Então, quando eles chegaram no Egito, quando Jacó chegou, ele chegou com uma base de 70 pessoas, 75, nessa faixa aí. Mas eles ficaram lá morando, e durante os 400 anos que eles ficaram lá no Egito, foi para 2 milhões de pessoas. O povo se multiplicou, cresceu, e esse pessoal que se multiplicou começou a causar um certo medo no faraó, porque o faraó que José conheceu durante esses 400 anos de cativeiro, esse faraó morreu, entrou um outro faraó, e esse outro faraó que entrou começou a ficar com medo desse grande povo que está aí. Ele pensou assim, falou: rapaz, tu já pensou se esse povo se rebela contra a gente, se une contra o povo, vão matar a gente, os egípcios. E ele teve uma ideia, ele falou assim, ele, além de tratar o povo com muita crueldade, escravizava mesmo, naquela crueldade, aí ele chamou 2 parteiras, e a Ciprá e a Puá. Olha esse nome bonito, né? Legal. E ele falou assim para elas: olha, vocês, quando nascer os filhos dos hebreus, quando nascer menino, vocês vão e matam. Mas aí, essas parteiras que temiam mais a Deus do que o faraó, não fizeram isso. Elas escolheram obedecer a Deus. Mas, na verdade, quem é que pode impedir os planos de Deus? Nem faraó, nem ninguém pode impedir os planos de Deus. Então, as parteiras não obedeceram a ordem do faraó de matar os meninos. Aí, ele teve uma outra ideia. Ele pensou assim: rapaz, vamos fazer assim, todo menino que nascer é para jogar no Rio Nilo, vamos matar essas crianças. Mas aí, uma mulher chamada Joquebede teve um filho, e o seu marido era da tribo de Levi, olha. Eles vieram daqui. Joquebede e o seu marido era da tribo de Levi. Daí, para e lembra, né? Imagina só uma coisa, a tribo de Levi, além deles serem descendentes de Jacó,
eles eram designados para tomar conta da parte dos sacerdotes. Eles que no futuro fizeram essa tribo aí, que é responsável, como vamos supor até hoje, de ser os levitas, que são o pessoal que toma conta do sacerdote, do templo, essas coisas assim. Eles ficaram encarregados do serviço do templo, essa tribo aí. Até hoje tem algum pessoal que ainda diz que é levita, né? Aí vem daí esse nome, levita. Então, Joquebede, ela pegou uma cestinha, ela conseguiu esconder Moisés durante 3 meses ainda. Mas aí, quando você sabe, né, o menino ele vai ficando robusto, ele vai chorando mais alto, as coisas foram ficando perigosas. Então ela pegou esse menino, colocou numa cestinha e deixou ele descendo o rio. Agora imagina só, você que é mãe, vê o seu filho indo embora numa cestinha, descendo o rio Nilo. Aí a irmã dele, mais velha, Miriam, foi acompanhando, né? Para ver até por onde ia a cestinha, como é que se a cestinha engatar na beira do rio, alguma coisa. Mas só que Deus mandou naquele dia a princesa, a filha de Faraó, tomar banho na beira do rio. Aí eu fico imaginando assim na minha mente, né? Ela tomando banho, aí lá vem aquela cestinha, flutuando, descendo o rio. A gente não consegue imaginar isso. Mas vamos imaginar aquela cestinha descendo, e aí o menino, ele vamos supor que ele estivesse dormindo. Mas não, ele estava chorando, porque chamou a atenção. Aí chorou, chamou a atenção, e ela foi lá, pegou o menino, e a Bíblia fala que Moisés ele era muito bonito, ele era um bebê bonito. Pegou ele, e ele admirou e falou: vou adotar, esse menino é hebreu. Ela sabia que o menino era hebreu. Então pegou o menino e adotou. Aí na hora chega a Miriam ali. Aí a Miriam fala: poxa, você não quer que a gente arrume uma mulher para cuidar do menino, para dar o peito, dar o leite? Aí, quero. Aí eu vou com a mãe. Como é que Deus faz as coisas? Está escrito. Então, quando Moisés nasceu, ele deveria ter sido morto nas águas. Mas mulheres corajosas salvaram ele. E Moisés, a gente vai fazer um placar aqui. Moisés e a água. Vamos começar. Começou 0-0, né? Mas Moisés já ganhou uma da água. 1-0 com Moisés, né? Já ganhou uma. Mais tarde, né? Ele já saiu flutuando, já foi uma. A princesa achou ele, 2-0 para ele. Ele já estava seguro, né? Na mão da princesa. Então Moisés se criou, cresceu, e Moisés cresce como príncipe do Egito. E quando ele tem 40 anos, lembra desse número de 40 que a gente já conversou? Com 40 anos, ele sabia que ele era hebreu. E a palavra de Deus fala que ele ia lá no meio do povo dele de vez em quando, fora que a mãe dele já tinha inculcado no coração dele. Por isso que é importante a mãe estar presente na criação do filho, porque daquele pouco tempo que a mãe dele teve de contato com ele, impactou a vida dele pro resto da vida. Então, com 40 anos, ele viu o egípcio maltratando o hebreu, um do povo dele. E ele não aguentou ver aquilo, lutou com ele lá e matou um homem. E aí ele pegou, fugiu. E passou mais 40 anos numa outra terra. Aí só aí já dá o quê? 80 anos. 80 anos. Ele passou 40 anos lá para a região de Midian. Então, vamos abrir um parênteses aqui. Com todas as voltas que essa história dá,
lembremos de uma coisa, que os descendentes de Abraão aqui, ó, os descendentes de Abraão, Isaac, Jacó, toda a tribo, todo esse povo aqui, daqui Deus escolheu esse povo, separou esse povo, para que viesse o Salvador. Então aqui vocês veem um negócio bem visual, bem claro. Porque, olhe para cá agora. Porque vocês já viram isso daqui. Porque Deus chamou Abraão, né, para criar a nação de Israel. Essa aqui é a nação de Israel. Para trazer Jesus ao mundo. Para nos salvar. Esse é o plano dele. E por quê? Por que Deus fez tudo isso? Porque você já vem acompanhando ali a linha da história. Você sabe que nós fazemos parte disso aqui. Porque você e eu também, nós precisamos de um Salvador. Porque você e eu nascemos com a natureza pecaminosa. Nós nascemos assim. Então, fecha o parênteses aí. Foi para isso que foi criado todo esse trabalho que Deus teve para nos salvar. Porque a nação de Israel, ela é pura e simplesmente especial para Deus. Através de todo esse cuidado que Deus teve para manter essa linha que a gente vai continuar com o nosso amigo. Pegue sua Bíblia aí, abra aí em Êxodos, capítulo 2, versos 23 e 24. Êxodo, logo depois de Gênesis, vem Êxodo, aí no capítulo 2, versos 23 e 24, diz assim: muito tempo depois, morreu o rei do Egito. Os israelitas gemiam e clamavam debaixo da escravidão, e o seu clamor subiu até o céu. Ouviu Deus o lamento deles, e lembrou da aliança que fizera com Abraão, Isaque e Jacó. Deus olhou para os israelitas e viu a situação deles. Nesse momento, a gente, lendo essa passagem, a gente pode dizer assim: poxa, Deus lembrou deles, que bom, né? Porque eles estavam muito tempo sendo escravos. Sabe por quê? Porque aquele rei morreu, e a partir dali, ninguém mais lembrava de como eles foram importantes para o Egito. Então eles se tornaram escravos. Aí o que acontece? Eles sofreram muito tempo. Eles passaram praticamente 400 anos sem Deus falar nada, sem Deus agir nada. Só que a Bíblia diz assim: Deus lembrou dele. Será que Deus tinha esquecido ele assim, no estalo da mente, lembrou: ah, meu Deus, meu povo está clamando ali? Não, não significa isso. Deus nunca esquece. Deus nunca tem um relapso e dorme, descansa e esquece, não. Quando a Bíblia diz Deus se lembrou, na verdade está apenas dizendo Deus agiu, ou Deus deu o próximo passo para o plano dele. É simplesmente isso. Então quando você vê futuramente assim, Deus lembrou do povo de Israel, quer dizer isso, que Deus agiu, Deus deu o próximo passo do seu plano. Porque para Deus não existe plano B. A gente vê que desde a história ali, tudo acontece, mesmo que o homem querer ir para um lado, acaba acontecendo aquilo que Deus planejou. Não existe plano B. Deus é soberano, Deus é absoluto. Deus deu oportunidade para o homem e ele tomou uma decisão errada, sim, mas Deus fez um plano para resgatá-lo. E esse plano vai acontecer. E para isso,
para que esse plano de resgate pudesse acontecer, ele então fala com Moisés. Deus chama Moisés, um cara que estava fugindo do deserto. Fugindo do deserto porque no seu passado matou um egípcio, sabia que teria que pagar por isso, e ele foge para o deserto. Então Deus chama ele, esse mesmo Moisés. E Deus fala com Moisés. Agora eu queria que você imaginasse a situação, porque Deus vai revelar seu corpo para Moisés, mas tem um detalhe bem importante. Há 400 anos atrás, Deus não falava mais com o povo, estava em silêncio também. Imagina, de repente você está andando e alguém se apresenta para você como Deus, o Supremo. Deus disse assim para ele: Moisés, eu sou o Deus do seu pai, o Deus de Isaac, de Abraão, de Isaac e Jacó. Deus se apresenta para ele. Às vezes Deus fala com a gente, né? Em tão pouco tempo, às vezes a gente acha que Deus não nos ouve. Às vezes a nossa tendência é esquecer de Deus. Mas Deus está falando diariamente com a gente. Em cada situação da nossa vida, Deus fala, não talvez em voz audível como chamou de Moisés. Mas Deus sempre tem algo para falar para você, Deus sempre tem algo para direcionar você. Porque assim como Deus chamou Moisés, Deus também nos chama para cumprir o seu plano de resgate. E Deus diz para ele: você será meu instrumento para o meu plano de resgate. Você, Moisés. Aí, Moisés, se achando incapaz, chama o seu irmão Arão: bora, mano, você vai comigo. Eu posso me atrapalhar, não vou conseguir falar direito. Chama Arão para ir com ele. Vai, Moisés, tu vai falar com o faraó. Tu vai falar com o faraó que ele vai libertar meu povo. E deixa eu te falar, Moisés, ele não vai te ouvir. Mas mesmo assim tu vai lá falar. E por causa disso, Deus mandou 10 pragas para mexer com o coração do faraó. Mas Deus sabia que ele não ia aceitar até então. Aliás, foi o próprio Deus que endureceu o coração dele. Mas tem um motivo especial. Deus precisava mostrar até para o povo de Israel quem era esse Deus. Deus precisava se revelar para esse povo que há muito tempo só ouvia contar uma história de Deus, mas não conhecia ele, porque estava um pouquinho afastado. E pessoal, foi 10 pragas, mas praga mesmo, coisa pesada. Vocês sabem as pragas? Se você anotar rápido: sangue. Depois do sangue, que foi o sangue que ele jogou na água, foram as rãs. Sangue, rãs, piolhos. Esse aqui você conhece, né? Moscas. Morte dos rebanhos. Feridas purulentas, cheias de pus, feridas purulentas, granizo, gafanhotos, trevas, morte dos primogênitos. Para ajudar a decorar isso aqui, vamos cantar uma musiquinha. Sangue, rãs, piolhos, moscas e morte dos rebanhos, feridas purulentas, granizo, gafanhotos, trevas e morte dos primogênitos. De novo. Sangue, rãs, piolhos, moscas e morte dos rebanhos, gafanhotos, trevas e morte dos primogênitos. Vejo o que acontece, tudo obedece ao Senhor. Vejo o que acontece.
Faraó ainda endureceu mais o coração dele. Aí veio a 10ª praga. E essa aí foi para arrebentar o coração de todos os egípcios. Sabe por quê? A 10ª praga foi a morte de cada filho primogênito. Ou seja, aquele primeiro filho, porque em cada família, o filho primogênito, ele era muito importante. E para o faraó, era o próximo sucessor do trono. Mas nessa noite, Deus disse para cada família de Israel: você vai pegar um cordeiro sem mancha, vai sacrificar ele, vai pegar o sangue dele, vai passar na lateral da porta, nas vigas da porta, e quando o Senhor vir para matar, juntamente com o anjo destruidor, para matar os primogênitos, o Senhor não deixará ele entrar nessa casa. E depois que Moisés destruiu o povo de Israel, todos eles fizeram isso. E naquela noite ocorreu então o que nós chamamos também de Páscoa, porque eles celebraram ali a Páscoa. Sim, alguns dizem que é essa passagem da escravidão, né, para a liberdade, mas eu tenho um conceito que eu quero que você pode anotar aí sobre a Páscoa. É um retrato do sangue que um dia será derramado de uma vez por todas pelo Cordeiro de Deus, sem mancha, para nos proteger. Cordeiro de Deus, sem mancha, para nos proteger da morte eterna. Então, bem aqui nesse exato momento da história, nós temos um retrato do nosso Salvador. Esse acontecimento estava mostrando aquilo que aconteceria depois, dentro do plano de resgate de Deus, para que um cordeiro sem mancha fosse morto por mim e por você. O próprio Jesus, o Cordeiro de Deus, sem pecado, sem mancha, ele foi sacrificado de uma vez para que toda a humanidade pudesse ter a salvação e se livrar da morte eterna. E assim aconteceu no Egito. E esses eventos que acontecem, todos esses eventos que aconteceram no Velho Testamento, na verdade, é um grito do próprio Evangelho, do Evangelho puro. E você pode pensar assim, o Evangelho, o que eu aceito Cristo? Eu aceito Cristo porque Ele vai me fazer uma pessoa feliz. Sim, talvez você aceite por isso, mas essa não é a razão verdadeira. Mas então eu aceito Cristo porque Ele vai curar os problemas que tem na minha família. Você pode até fazer isso, mas essa não é a razão verdadeira. Esse não é o Evangelho verdadeiro. Então, eu vou aceitar Cristo porque Ele vai preencher esse vazio que tem no meu coração. Esse também ainda não é o Evangelho verdadeiro. Todas essas coisas que eu falei, ela pode até acontecer de verdade. E acontece na vida de muitos daqueles que deixam Deus agir. Mas o Evangelho verdadeiro é que Cristo veio, morreu por mim, morreu por você, e morreu no meu e no seu lugar, para que a gente pudesse fugir do julgamento de Deus. Esse é o Evangelho verdadeiro. Se você quiser, anote aí. O Evangelho é que Cristo veio, derramou seu sangue em meu lugar.
para me salvar do julgamento de Deus. Cristo veio, derramou seu sangue em meu lugar para me salvar do julgamento de Deus. Este é o Evangelho de Deus. Na 10ª praga, todo primogênito de toda a casa do Egito morre. Mas aquelas casas protegidas pelo sangue do Cordeiro, nenhum primogênito daquela casa morre, todos são salvos. Finalmente, Faraó, depois dessa 10ª praga, ele se dobra à vontade do Senhor e ele diz para Moisés: Moisés, Arão, pega esse povo e saiam daqui. E o povo sai tão apressado, durante a noite não dá tempo de arrumar nada. Nem o pão, a massa do pão, deu tempo de assar. Eles pegam, engolem a massa do pão num pano qualquer, pegam as suas coisas e saem correndo. Nessa saída foram 2 milhões de pessoas, saíram 2 milhões de pessoas com seus rebanhos. Não demora muito, pouco tempo depois, Faraó muda de ideia. Ele resolve ir atrás do povo e trazer o povo de volta. Ele perdeu seus escravos. Durante esse momento, Deus já estava guiando o seu povo pelo deserto. Deus usava uma coluna de nuvem de dia e uma coluna de fogo de noite para guiar o povo. Essa coluna o povo ia seguindo a coluna, e onde a coluna parava, ali era para o povo acampar. Finalmente eles chegam à margem do Mar Vermelho, e ali eles acampam. Mas aí eles ouvem falar que Faraó está vindo atrás deles, e agora? Eles só têm o mar ali na frente, e o exército de Faraó atrás, não tem para onde fugir. Então o povo entra em pânico e grita: Moisés, por que você nos trouxe aqui para morrer? E Moisés diz assim para eles: não tenham medo, o Senhor lutará por nós. Repitam comigo: não tenham medo, o Senhor lutará por nós. Simplesmente acalmem-se. O que Deus fez então? Deus coloca a coluna entre o exército egípcio que vem atrás e os israelenses. Essa coluna faz com que os israelenses tenham luz, mas o exército fique em trevas. Isso atrapalha um pouco a chegada deles. Então Deus diz assim para Moisés: erga o seu cajado sobre o mar. Moisés obedece. O que acontece? Começa a soprar um vento do leste, um vento muito forte, e esse vento vai abrindo as águas. Vamos fazer o vento aqui? E Deus vai empilhando as águas, vai formando 2 paredões grandes de água. De um lado e de outro ele abre um caminho pelo mar, e o povo começa a atravessar em terra seca. O povo vai atravessando, essa água está ali parada, até que o último israelense chega lá do outro lado do mar. O que acontece? O exército vinha atrás. Eles também estavam atravessando. E quando eles estavam todos no leito do mar, lá dentro daquele caminho, o último israelita atravessou. O que Deus faz? Solta as águas e mata todo o exército egípcio. Não sobra um. Será que Deus cuida do povo, daquele povo que vai trazer o Salvador? Placar. Moisés 3, água 0. Muito bem, 3 meses depois que o povo saiu do Egito, eles foram e acamparam em um lugar chamado Monte Sinai. E ali passaram 10 meses. Então, onde que o povo acampou? Monte Sinai, grave bem, Monte Sinai. E depois de quanto tempo que eles saíram do Egito e que eles chegaram lá? Depois de quanto tempo? 3 meses. Quanto tempo eles ficaram ali, naquele Monte Sinai? 10 meses. Então isso aconteceu depois que eles saíram do Egito, acamparam lá no Monte Sinai e ali eles passaram 10 meses. E durante esse tempo, Deus estava transformando, veja bem,
Deus estava transformando aquele povo que era escravizado lá no Egito. Então Deus estava transformando esse povo oprimido, escravo, em uma nação que justamente era uma nação amada por Deus. Lembrando, todos esses descendentes que saíram do Egito, Deus já havia prometido para Abraão, não esqueçam disso. Ou seja, a partir daquela descendência, seria justamente um canal de bênçãos para todo mundo. Agora vamos ver esse ponto de vista do mundo ao ponto de vista de Deus. Ou seja, nessa época, o mundo era dividido politicamente entre várias nações, reinos, impérios, tribos. Mas espiritualmente, aqui nós temos aí a divisão de dois povos, ou seja, o povo de Deus. Então, para Deus, espiritualmente, eram dois povos só. O povo de Deus e o resto do mundo. Então, entenda bem. Deus estava ali trabalhando na vida daquelas pessoas que eram pessoas confusas, eram pessoas oprimidas, e Deus estava transformando aquelas pessoas em uma nação amada por Ele. Olha só o que a palavra de Deus, olha só o que a Bíblia fala. O que Deus disse lá em Êxodo, capítulo 19, do versículo 4 ao versículo 6. Olha só o que Deus estava dizendo ali para aquele povo. Vocês viram o que fiz ao Egito. Olha só. Vocês viram o que eu fiz ao Egito e como transportei sobre asas de águias e os trouxe para junto de mim. Então Deus estava ali, mostrando que Ele tirou ali o povo do Egito, estava trazendo para Ele. Agora, se me obedecerem, fielmente guardarem a minha aliança, lembrando, quais são os dois aspectos que uma pessoa que quer seguir a Deus precisa ter. O que a pessoa precisa ter? Fé e obediência. Não esqueçam disso, ela precisa ter fé e obediência. Então agora, se me obedecerem fielmente e guardarem a minha aliança, vocês serão meu tesouro especial, meu tesouro pessoal. Isso aqui é fantástico. Olha só, se vocês obedecerem, se vocês forem fiéis, vocês serão justamente pessoas especiais, tesouro especial dentro de todas as nações. Embora toda a terra seja minha, vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Então eles precisavam entender, o povo de Deus, o povo de Israel, precisava entender que eles não eram mais refugiados, que eles não eram mais escravos. A partir de agora, eles precisavam entender que eles eram uma nação separada. O sistema político que iria reger esse povo, o povo de Israel, era o sistema teocrático. Grave bem, sistema teocrático, que era diferente das outras nações, coisas que você conhece, como por exemplo, democracia, ditadura. Você não conhece isso daí? A república, a dinastia, tudo isso possuía um líder humano. Mas no sistema teocrático, grave bem, sistema teocrático é justamente quando Deus é o líder. Isso é teocracia. Grave bem isso daí, anote isso daí. O sistema que iria reger era a teocracia. Deus é líder, presidente, rei. O que é teocracia mesmo, hein? Deus é o líder. Grave bem isso daí. Então era justamente o que iria reger ali o povo de Israel. As outras nações não, possuíam líderes humanos. Mas aqui o povo de Deus era a teocracia. Deus ia ser o líder. Agora veja bem, esse povo, o povo de Israel, ainda era uma nação sem terra. Lembrando que Deus havia prometido isso, terra. Mas até então, eles ainda não estavam com essa terra. Mas vamos só relembrar a seguinte situação. 3 coisas que Deus prometeu a Abraão. O que Deus prometeu para Abraão? Vamos lá, revisa aí, me ajude aí. Bênçãos, o que mais? Descendentes, o que mais? Terra. 3 coisas que Deus prometeu a Abraão. Bênçãos é contínuo, ou seja, cada vez mais vai aumentando. Outra coisa, descendentes. Quando o povo saiu do Egito, quantas pessoas saíram? Isso é pouca gente? Não, isso é muita gente. É muitas pessoas. Só você está vendo aí que a descendência cresceu. E aí você também tem a terra, que ainda está por vir. Mas o que eu acho interessante é o seguinte. Deus estava ensinando, Deus estava mostrando para aquele povo que eles não eram mais uma nação escravizada pelo Egito. Eles precisavam entender isso.
E eles precisavam entender que eles precisavam se identificar, o povo de Israel precisava se identificar como sendo o povo de Deus. Aí vem algo interessante. Como é que esse povo, o povo de Israel, iria se identificar como sendo o povo de Deus? Uma das coisas você já sabe, é justamente a cicatriz da circuncisão. Então, olha só, primeiramente eles estariam se identificando como sendo o povo de Deus através da cicatriz da circuncisão. Ou seja, isso daí é como se fosse uma tatuagem. Essa tatuagem não tira. E essa tatuagem é justamente para marcar que eles são de Deus. Olha só, que é justamente para mostrar que eles pertencem a Deus. Eu tive até o exemplo do boi, lá na fazenda. O cara, para mostrar que aquele boi é realmente pertencente ao proprietário, ao dono, o que ele faz? Ele queima um negócio lá, um símbolo, tudo, e dá ali na pele do boi. Não fica marcado lá? Aquilo ali não sai mais não. Aquilo ali não sai. Da mesma forma, é o povo de Israel. Ali, aquela cicatriz da circuncisão era justamente para mostrar que eles pertenciam a Deus. Agora veja bem, você está vendo aqui que o povo precisava se identificar como povo de Deus. Uma das coisas foi o que mesmo, hein? A cicatriz da circuncisão. Grave bem. A segunda forma é que o seu comportamento precisava refletir o caráter de Deus. Olha só, o comportamento do povo precisava refletir o caráter de Deus. Mas aí vamos agora questionar isso daí um pouquinho. Como é que isso iria acontecer? Como é que eles iriam se identificar como sendo o povo de Deus através do seu comportamento? Primeiro, eles precisariam entender que não existiria outros deuses. Por que não existiria outros deuses? Não poderia existir outros deuses lá para eles. Por que não deveria? Porque só há um Deus. Olha só há um Deus. E eles precisavam entender isso para justamente se comportar ao caráter, né? O comportamento deles precisava refletir o caráter de Deus. Segundo, eles não poderiam adulterar. Olha só, veja bem, eles não poderiam adulterar. Mas por que eles não poderiam adulterar? Já parou para pensar? Por que eles não deveriam adulterar? Simplesmente porque o seu líder, Deus, é fiel. Olha só, eles não deveriam adulterar porque Deus é fiel. Para eles se comportarem, para eles se identificarem, outra coisa que eles precisariam entender, que eles não poderiam roubar. Mas por que eles não poderiam roubar? Porque Deus é honesto, Deus ele é íntegro, e eles não poderiam agir dessa forma, roubando, não poderiam. Para eles se identificarem, o comportamento deles refletirem o caráter de Cristo, eles precisariam entender que eles não poderiam mentir. Mentir. Mas por que eles não deveriam mentir? Já parou para pensar? Porque Deus ele é o quê? É verdade. Em Deus não há mentira. Deus ama a verdade. É por isso que entra até um questionamento que eu faço. Como é que eles atribuiriam isso na vida deles, o caráter de Deus? Como é que eles iriam fazer? Como é que eles iriam desenvolver? Como é que o comportamento deles iriam refletir o caráter de Deus? Eles precisariam entender como Deus é, não é verdade? Para eles refletirem alguma coisa, eles precisariam entender como Deus é. E o que Deus quer para a vida deles? Eles precisavam entender isso daí. Foi por isso que Deus deu a Moisés os 10 mandamentos. Foi por isso, os 10 mandamentos, as leis. Ou seja, eles precisavam refletir o caráter de Deus, eles precisavam ser uma nação separada para Deus, separada por Deus e para Deus. Então foi por isso que Deus fez isso. Lembrando, onde que eles estão nesse momento? Qual é o lugar? Está fraco. Qual é o nome do lugar? Monte Sinai. Lembrando que eles estão ali, ao redor, acampados no Monte Sinai. Foi aí que Moisés subiu ao Monte Sinai, no Monte Sinai, e o povo pôde ali justamente ver uma espécie de fumaça. O povo sabia que Deus estava ali presente. Então Moisés subiu lá no Monte Sinai e ele pôde receber das mãos de Deus orientações de como o povo iria refletir o caráter de Deus. Olha só, aqui é algo fantástico. Isso é extraordinário.
O povo ali estava começando a entender. Deus estava recebendo das mãos de Deus as tábuas dos 10 mandamentos. Ou seja, as orientações de como eles iriam refletir o caráter de Deus. Mas aí eu fico até questionando, perguntando: poxa, será que Deus estava querendo ensinar para eles que eles obedecendo essas leis, esses mandamentos, fariam com que esse povo se tornasse povo de Deus? Será que é isso? Não. Deus estava fazendo o quê? Mostrando para eles que eles já eram povo de Deus, eles eram povo de Deus. O povo de Israel era o povo de Deus. Só que eles precisavam refletir o caráter de Cristo, precisavam. Deus não estava fazendo isso, Deus não estava dando aquelas leis para que eles fossem pessoas santas. Não. Deus estava mostrando para ele, dando ali os 10 mandamentos, as leis, estavam mostrando que Deus é santo e que eles precisavam refletir o caráter de Deus. Então, só reforçando, é por isso que Deus deu os 10 mandamentos. E qual é a finalidade dos 10 mandamentos? É para que o comportamento deles refletisse o caráter de Deus. É por isso que Deus deu os 10 mandamentos. O que é os 10 mandamentos? Qual era a finalidade dos 10 mandamentos? Qual era a finalidade? É que o comportamento refletisse o caráter de Deus. Todo mundo, agora estou com mais segurança, né? O pessoal está meio assim, meio acanhado, tudo. Mas vamos ver, qual foi a finalidade dos 10 mandamentos? Isso, está meio enrolado, mas eu tenho certeza que você vai captar isso daí. Os 10 mandamentos, a finalidade era que justamente o comportamento deles refletisse o caráter de Deus. E aqui nós temos o nosso oitavo evento, que é justamente o Êxodo, mostrando tudo isso que aconteceu até então. Lembrando, o povo de Deus saiu do Egito, eles estavam sendo escravos ali. Deus estava ensinando para eles que eles deveriam ser uma nação separadas para Deus, certo? Que eles não eram mais escravos, eles não eram mais refugiados, agora eles são uma nação amada por Deus. E principalmente que eles precisavam se identificar como sendo povo de Deus, eles precisavam saber isso. É por isso que Deus deu ali os 10 mandamentos para eles, para Moisés, para que o povo pudesse refletir o caráter de Deus. Mas Deus está ensinando para o povo, com tudo isso, que esse povo precisava ser um povo santo, um povo separado, diferente das outras nações. Porque as outras nações possuíam deuses criados por homens mesmo, deuses ausentes, intocáveis. Mas Deus estava mostrando aqui para o povo que ele seria um Deus presente. Não é à toa que agora Deus iria habitar no meio deles. Veja bem, agora Deus iria habitar no meio do povo. O que Deus fez? Deus deu instruções detalhadas de como eles iriam construir um lugar que seria justamente um lugar de encontro com o seu povo e Deus. O nome desse lugar? Tabernáculo. Grave bem, qual era o nome do lugar que serviria de encontro do povo de Deus com Deus? Qual era o nome desse lugar? Tabernáculo. E um lugar específico ali dentro do tabernáculo era justamente um lugar que seria a presença de Deus ali naquele lugar, que era justamente um lugar chamado, uma das partes do tabernáculo, era justamente o Santo dos Santos. O Santo dos Santos era justamente o lugar em que estaria a presença de Deus. Era um setor ali, uma parte do tabernáculo, e esse Santo dos Santos era justamente dividido por uma cortina grossa. Ele era dividido ali, ele era um setor ali no tabernáculo, e era dividido das outras partes do tabernáculo por uma cortina grossa. Agora grave bem isso daí. Qual era a finalidade dessa cortina? Qual era a finalidade dessa cortina grossa para dividir o Santo dos Santos das outras partes? Significa que é uma divisão, mostrando, simbolizando uma separação de Deus, certo? Deus Santo, do povo pecador. Ou seja, como nós já conhecemos, o pecado nos separa de quem?
pecado nos separa de Deus. Então essa é a finalidade desse pano, dessa cortina grossa, separando o santo dos santos das outras partes. Ou seja, mostrando que era justamente separando Deus ali do povo pecador, certo? Então o pecado nos separa de Deus. Mas qual era o procedimento? Qual era o procedimento ali do tabernáculo? Veja bem, uma vez por ano, o sumo sacerdote ia lá no Santo dos Santos e fazia uma propiciação pelo pecado do povo. Grave, anote aí. O que é propiciação? Para você entender, para você gravar bem isso daí. O que é a propiciação? É a satisfação de uma dívida através de um pagamento adequado. Anote aí, propiciação. A satisfação de uma dívida através de um pagamento adequado. Então isso é o significado de propiciação, a satisfação de uma dívida através de um pagamento adequado. Agora, se alguém perguntar de você o que é propiciação, você já sabe o que é. Ou seja, é um pagamento ideal para quitar a dívida, né? Então aí você já tem a propiciação. Ou seja, o pagamento exigido por Deus era a propiciação pelo pecado, ou seja, a propiciação pelo pecado é o sangue derramado. Então pergunto para vocês, o que é propiciação? Vamos lá, o que é propiciação? Muito bem, então aí você tem a satisfação de uma dívida através de um pagamento adequado. E o pagamento, essa propiciação que Deus estava exigindo, era sangue derramado. Então, para você entender, uma vez por ano, o sumo sacerdote ia lá, no Santo dos Santos, e oferecia um sacrifício a Deus, certo? Ou seja, o sangue derramado de um animal sem mancha, oferecia a Deus pelo pecado do povo. Só que, qual era o grande problema disso daí? Parou para pensar? Qual era o grande problema disso acontecer? Porque isso acontecia vez após vez, ano após ano. Isso era justamente feito para que lá na frente houvesse, para que justamente acontecia para que um sacrifício, para que houvesse ainda um sacrifício definitivo, que iria pagar o pecado do povo de uma vez por todas. Então aí você tem uma ideia do que iria acontecer. E aqui nós temos mais um retrato do Redentor. Aqui nós temos mais um retrato do Redentor. Ou seja, você já conhece o restante da história. Jesus seria o sacrifício, o pagamento da dívida, o pagamento, a quitação do pecado, o sangue de Jesus derramado na cruz. Então tudo apontava para Jesus e o que ele iria fazer. Ele iria morrer na cruz e iria ser o sacrifício, iria derramar o seu sangue na cruz. Pois é, então já estava tudo preparado. Eles já tinham as ordens, já sabiam o que fazer e só faltava a terra. Só faltavam eles entrar na terra. E aí o que aconteceu? Eles chegaram bem na fronteira da terra. Então, quando eles chegaram lá, Moisés separou 12 homens e falou: olha, vocês vão lá espiar a terra, ver que situação que está lá, quem é que está lá, quantos são, que é para a gente lutar. Aí foram os 12. Aí eles passaram 40 dias espionando, né? Quando eles voltaram de lá, Moisés já estava assim, 40 dias, já estava curioso. O que será que esses caras estão dando de relatório? Aí chegaram os 12. Aí 10 homens começaram a falar: olha, é o seguinte, o negócio lá não está fácil não vai dar, porque os caras lá são altos, são grandes, eles têm arma. Esses 10, eles desencorajaram o povo, eles deram um relatório negativo, e eles estimularam. Mas 2 homens, Caleb e Josué, esses 2, eles falam assim: sim, é possível sim, com a ajuda de Deus. Eles escolheram confiar em Deus.
E eles disseram, não, com Deus a gente vai conseguir. Mas o povo resolveu acreditar nos 10. E por não, aí eu quero que vocês entendam, e por não confiarem em Deus, eles passaram 40 anos vagando no deserto. Um ano para cada dia que os espias ficaram lá. Foi daí que começou a peregrinação. Foi daí que eles começaram a ralar. Porque era para eles dizer, não vamos confiar, porque essa viagem que eles tinham, eles chegaram lá, isso foi meses, eles viajaram, mas chegaram lá. Mas eles resolveram não confiar em Deus. E aí, Deus então, já que é assim, já que vocês não confiam em mim, vocês vão ter que aprender a confiar em mim. E aí eles voltaram, e ficaram peregrinando no deserto, andando. Tá. Peregrinação. Ficaram andando 40 anos. Eu tenho 40 anos. É muito tempo. 40 anos, mano. É tempo. Eu me lembro de tanta coisa. E eles viajavam. Mas só que mesmo assim Deus tinha cuidado com eles. Deus colocava uma nuvem sobre eles para eles não pegarem sol. Deus colocou uma coluna de fogo para aquecer eles de noite. Deus teve esse cuidado com eles. Dava de comer, dava maná, dava água, protegia. Mas aqueles tentáculos do pecado ainda estavam amarrando eles. Eles ainda tinham aquela coisa no coração deles. Vê se você reconhece alguma coisa dessa. Ingratidão, duvidavam de Deus, reclamavam de suas provisões. Quem é que reclama da casa? Quem reclama do carro? Quem é que reclama da escola? Quem é que reclama da comida? Quando chega em casa a mãe faz a comida e reclama. Só para vocês entenderem que o povo ele não está longe da gente, do nosso coração hoje não. O pecado, lembra do que eu falei, ó? O pecado ainda estava no coração deles. E quem aqui não reclama também? Quem aqui não duvida de Deus? Eles não confiavam. Do jeito que você não confia, também eles não confiavam. E lembre-se que você tem o Espírito Santo, né? Já parou para pensar nisso? Mas você reclama. E o livro de Números recorda o tempo no deserto, né? As rebeliões do povo. O povo era rebelde. De como o chão se abriu e engoliu uma família inteira. Porque murmurava. Isso aqui não está bom. Mas antes de voltar para o Egito, lá tinha cebola, lá tinha carne. Então se tinha para morrer aqui. Esse Moisés aí. Era assim que era. 40 anos essa história no pé da tua orelha. O pessoal reclamando. Essa comida não tá boa, mãe. Faz. Porque esse carro, meu carro é automático, mas ele tá dando um tranco, não passa a marcha direito. Porque reclamando, murmurando. E o povo lá murmurando. Claro, eles tiveram alguns momentos felizes nesse tempo. Mas depois de 40 anos no deserto, esse povo que saiu daqui morreu.
desse povo que saiu de lá do Egito, só 2 entraram na terra prometida, Josué e Caleb. Só eles 2 entraram. Moisés viu a terra de longe, ele também não entrou. Mas Moisés fala nas últimas mensagens dele, fala, olha, obedeçam a Deus, obedeçam Ele. Então, essas ordens que fazem parte do livro de Deuteronômio. E no final de toda essa história, Moisés passa o comando para um homem escolhido por quem? Por Deus, presta atenção. Foi Deus que escolheu Josué. Então, eles novamente chegam lá na fronteira de novo para entrar na terra prometida. E há 40 anos atrás, eles estavam no deserto, né? E era uma questão só deles continuar andando, mas durante essa peregrinação, eles contornaram a terra toda, eles andaram pelo deserto, voltaram, contornaram e chegaram lá na margem do Rio Jordão. Só que quando eles chegaram lá, era uma época de cheia, era uma época de colheita, o rio estava muito grande. E aí, quando eles chegaram na beira do Rio Jordão, aí ficou nas mãos de Josué de novo. Ficou na mão dele. Porque lembre-se, só para lembrar, que esse pessoal que estava com Josué, eles não tinham visto o mar vermelho se abrir, lembra? Porque todos morreram. Então esse pessoal, eles ainda não tinham visto ainda um sinal desse tão grande. Então, os sacerdotes, de onde que vieram os sacerdotes mesmo? De que tribo? Isso. Então os sacerdotes pisaram na água. E aí, o Rio Jordão para e eles atravessam. A palavra de Deus fala em terra seca, né? Não foi que nem aquele filme que Moisés apareceu com a água no rio. Não. A palavra de Deus fala que eles andaram em terra seca. Então, eles entraram lá, atravessaram, chegaram onde? Na nossa terra prometida. Chegaram aqui. Na terra prometida. Aí, beleza. Chegaram na terra prometida, mas só que a terra, eles teriam que lutar pela terra. Deus não ia dar o negócio de bandeja. Você já viu, né? Eu acho que tem jovens aqui, adultos também. Você vê que quando você ganha um negócio muito fácil, às vezes você não dá valor, né? Então eles tiveram que lutar pela terra. Eles vão ter que conquistar a terra. E uma das primeiras batalhas que eles vão enfrentar é na cidade de Jericó. Uma cidade fortificada, né? Uma cidade que tem muralha, é uma cidade grande. Então, Josué manda os espias lá para a cidade. E lá, uma prostituta lá no Deus fala. Porque essa prostituta entendeu que o Deus de Israel era o único Deus verdadeiro. Ela já tinha ouvido falar. Imagine a curiosidade dela. Ela, olha, vem um povo aí que está chegando aí, um povo que está vindo do Egito, que abriram o mar, que agora atravessaram o Rio Jordão aí também em terra seca. Ela deve ter ficado curiosa. Que Deus era esse? E ela recebeu os espias em casa, mas ela falou, não, poupe a minha vida e a vida da minha família. E aí os espias falaram, olha, nós vamos sim poupar, mas você vai ter que dar um sinal para que a gente não destrua a tua casa. Ela, que sinal é esse? Você vai colocar uma fita ou uma corda, eu não sei, só sei que era vermelho.
ela colocou. E esse é mais um retrato do nosso Salvador. Está vendo a cortina vermelha aí? Era um sinal do sangue de Jesus. E Raabe compreendeu isso. Raabe entendeu isso. Porque Deus ele usa pessoas normais mesmo. Pessoas como eu, como você, mas para fazer coisas extraordinárias. O plano dele. Deus usou a Cipra e a Puá, duas parteiras normais, né? Deus usou uma prostituta. Usou. Mas ele exige duas qualificações para você ser usado. Vamos ouvir? Fé e obediência. São duas coisas simples. Será que é difícil ter fé e é difícil obedecer? Diante de tantas histórias, de tantas coisas contadas aqui, de tantos prejuízos que estiveram pela desobediência. Fé e obediência. Falando em fé e obediência, Deus mandou o povo de Israel expulsar o pessoal de Canaã. Bora, pessoal, vamos embora. Vamos rápido. Outro nome para a terra de Canaã, para ver se vocês lembram. Ixi, você não sabe. Terra prometida. Outro nome para a terra prometida em Canaã. Israel, gente, vocês estão manjando demais. Nota 10. Israel, Canaã, terra prometida, estão falando do mesmo lugar. E Deus mandou tirar aquele povo de lá, de Canaã. E deixa eu falar para vocês, Josué, com o povo de Israel, conquistaram muitas terras, mas não conseguiram todas ainda. Esse pessoal que morava ali, principalmente os filisteus que eram deles, estavam sempre assombrando eles ali com a presença, tirando a paz desse povo, que era sempre quem lutava contra o povo de Israel. Todo esse pessoal que morava ali em Canaã, quando eles chegaram, eram chamados de cananitas. E esses cananitas, o problema deles é que eles eram pagãos. Eles praticavam todo tipo de coisa que Deus abominava. Era adoração de ídolos, era feitiçaria, era orgias, toda aquela coisa que Deus abominava, eles praticavam. Tudo que era contra a santidade de Deus, aquele povo praticava. E Deus não queria que o seu povo se misturasse com o povo de Canaã. Por isso que ele separa, expulsa, mata eles. Sabe por quê? Porque ele tinha certeza que quando o povo de Israel ficasse muito próximo, fizesse amizade, fosse vizinho do povo de Canaã, eles iam também comer as mesmas coisas. Eles iam também se casar com esse povo, iam ter os deuses, iam recolher esses deuses, iam acender eles também, iam estar dentro da casa deles, as imagens dos ídolos, eles iam participar das feitiçarias, eles iam fazer tudo aquilo que Deus não queria. Por isso que às vezes, né, a nossa mãe sempre dizia, né, diga-me com quem tu andas, eu direi quem tu és. E pai, eu dava uma porrada, não dava sua mãe? Não? Então você não aprendeu direito. Deus estava dizendo para o seu povo, não se misture com o povo de Canaã, porque eles não prestam. Eles vão fazer você desviar de mim. Eles vão fazer você fazer aquilo que eu não quero. E dito e feito. No final, eles se juntaram, estavam ali porque eles não tinham expulsado todos, não tinham eliminado todos. Então eles tiveram assim uma coisa meio, digamos, um resultado feio, trágico para a vida deles. Porque quando a gente, fé e obediência, né? Quando a gente não obedece bem o que Deus quer, geralmente o resultado não é bom. Abra aí sua Bíblia. Juízes 2, 11 e 15. Do 11 ao 15 nós vamos ler. Juízes capítulo 2. É depois de Josué e antes de Ruth. Juízes capítulo 2,
Vamos ler do 11 ao 15. Eu vou ler aqui em voz alta para você. Mas procure aí, confira aí se eu estou lendo certo. Então os israelitas fizeram o que o Senhor reprova e prestaram culto aos Baalins. Abandonaram o Senhor, o Deus dos seus antepassados, que os haviam tirado do Egito, e seguiram e adoraram vários deuses dos povos ao seu redor, provocando a ira do Senhor. Abandonaram o Senhor e prestaram culto a Baal e aos postes sagrados. A ira do Senhor se acendeu contra Israel, e ele os entregou na mão dos invasores que os saquearam. Ele os entregou aos inimigos ao seu redor, aos quais já não conseguiam mais resistir. Sempre que os israelitas saíram para a batalha, a mão do Senhor era contra eles para derrotá-los, conforme lhe havia lhe advertido e jurado. Grande angústia os dominava. Agora no próximo versículo 16, olha só que importante. Então o Senhor levantou juízes que o libertaram da mão daqueles que o atacavam. Essa aqui é mais o próximo capítulo da nossa grande história. Porque o povo já tinha feito aquilo que Deus não queria. Deus então deixou eles perderem, deixou eles serem sacrificados, apanhando mesmo de qualquer outro povo que ia para a batalha com eles. Aí Deus decidiu colocar juízes. Esses juízes, eles eram assim uma espécie de líder militar e também líder civil. Esse juiz foi que ajudou a governar o povo de Israel durante esse tempo. Passaram-se 12 juízes que governaram consecutivamente lá o povo de Israel. Vocês devem ter ouvido falar de alguns: Gideão, Sansão, Débora, Otoniel, alguns desses daí. Esses daí que eu estou falando foram 12. E sabe onde é que está contando a história desses juízes? É no livro de Juízes. Olha só, você já sabe. O dia que você tiver. O juiz está no livro de Juízes. Perfeito. Agora teve um juiz, que ele foi o 10º, na sequência, ele foi o 13º juiz. O nome dele é Samuel. Aquele mesmo da música que você ouve as crianças cantando. Esse Samuel, ele foi um caso à parte. Só o nascimento dele já foi um milagre, né? A mãe dele era estéril, ela não podia ter filhos. Mas ela orou, pediu a Deus. E Deus permitiu que ela tivesse um filho chamado Samuel. Por causa disso, ela decidiu dedicar então o seu filho para o serviço do Senhor. Quando ele tinha mais ou menos uns 4, 5 anos por ali, ela pegou o seu filho, levou lá para o templo, entregou para o sacerdote Eli, entregou para ele trabalhar lá, entregou para ele ser o homem da obra, e ia ser auxiliar do sacerdote Eli. E uma certa noite, Deus chama Samuel. Samuel, e Samuel responde: eis-me aqui, Senhor. Pode falar porque teu servo está ouvindo. Na verdade, Deus já estava chateado com os filhos do sacerdote Eli, porque como ele tinha uma grande posição no reino, eles começaram a fazer aquilo que desagradava a Deus, começavam a tirar vantagens disso. Conhece alguém assim, que porque tem um pai que tem dinheiro, é político, começa a fazer aquilo que não deve? Era assim os filhos de Eli, e isso aí acendeu muito a ira de Deus. E por causa disso, Deus falou para Samuel: Samuel, eu vou resolver. Esses filhos eles já passaram o limite deles. Eu vou dar conta deles. Eles vão ser julgados por toda a maldade que eles estão fazendo. Aí um certo tempo depois, Israel vai para a guerra. E adivinha contra quem? Contra os filisteus. Eles perderam a batalha. E aí os filisteus tiraram dele a coisa que eles tinham mais de precioso, que aquilo o povo de Israel tinha mais de precioso. Sabe qual era? A arca da aliança, que representava exatamente a presença de Deus. Agora tem uma coisa interessante. Quando
essa guerra aconteceu e os filhos de Eli foram mortos nessa guerra, ele era um cara meio gordinho, estava meio pesado. Quando ele ouviu isso, ele disse que ele caiu para trás, já era tão pesado que quebrou o pescoço e ali ele morreu também. E a nora dele teve um filho chamado Icabode. Olha só, ela deu o nome de Icabode. Isso é bom para dar para filho? Icabode, você não vai esquecer esse nome. Icabode, né? Icabode. Mas tem um significado importante esse nome. Icabode significa a glória se foi. Eles entenderam que por causa do pecado, porque já não estavam fazendo também o que Deus queria, Deus mais uma vez permitiu que eles perdessem. E aqui a gente tem uma coisa interessante para aprender. Lá com o povo de Israel acontecia um ciclo repetitivo, que é esse que está aqui. Deus, desses 13 juízes, sempre levantava um juiz. Aí o que acontecia? O povo voltava a obedecer a Deus, lembra? Começaram a perder, aí mandaram o primeiro juiz. Aí voltava o juiz, começava a obedecer a Deus, aí esse juiz morria, o povo já começava a se rebelar, seguia falsos deuses, fazia aquilo que queria, dava na sua terra, que dava na terra, eles faziam. Aí Deus vinha, fazia eles perder guerra, castigava eles, oprimia o seu povo. Aí o povo clamava, Deus tem misericórdia. Aí Deus tinha misericórdia quando mandava um novo juiz. Aí eles obedeciam de novo, mas quando esse juiz morria de novo, lá eles repetiam a mesma coisa, começavam a voltar para o pecado. Aí Deus pegava, meu filho, então você não aprendeu a lição. Peia, depois da peia, me perdoa, Senhor, me perdoa. Aí Deus, tudo bem, mandava um outro juiz. E isso acontecia constantemente com o povo de Israel. A gente olha para aquilo e diz, cara, que povo burro! Mas às vezes isso acontece na nossa vida. Às vezes Deus bota pessoas importantes, ou bota uma palavra importante que vai mudar a nossa vida, a gente decide resolver, se acertar com Deus, aí passa um tempinho, a gente desobedece a Deus. Aí Deus vai lá, dá uma prensa na gente, ou dá uma lição na gente, aí que o Senhor me perdoa, eu vou me ajeitar e tudo mais. Mesma coisa. Esse ciclo vicioso acontecia direto com o povo de Israel. E chegou um tempo que, de tanto isso acontecer, e o último juiz agora, né, já tinha morrido o Eli, só tinha Samuel na verdade. O povo parou de olhar para si e começou a olhar ao seu redor. Queria uma solução para os seus problemas e começou a procurar para ver onde encontrava. Mas sabe o que eles pensaram? Poxa, todas as nações por aí têm um rei, mas a gente não. Na verdade, eles já tinham um rei, que era o próprio Deus, que cuidava deles. Mas eles queriam ser iguais aos outros. Será que essa família vai sobreviver? Cena do nosso próximo capítulo. Nós temos a parte do Rio Jordão, aqui nós temos aquele Mar Morto, no Rio de Abaixo, que dava Sodoma e Gomorra, e assim por diante. Então, só para reforçar, o povo estava passando necessidade em um determinado lugar. Qual era o nome desse lugar? Estava passando fome em um lugar. Qual era? Não, estava passando fome em Canaã. Certo? Então, você tem aqui, ó, Canaã, que é toda essa parte aqui. Lembrando, quais são os outros nomes atribuídos a Canaã? Terra Prometida, Israel, mais Terra Santa. Então aqui, ó, toda essa região aqui é justamente representando Canaã. Então, a família de Jacó, acho que até vou botar aqui, a família de Jacó estava passando aqui necessidade e eles foram para um lugar. Ou seja, eles colocaram ali José em um determinado lugar que iria realmente ser a salvação dessa família. Qual era o nome desse lugar que eles foram? Eles foram para o Egito. Então, vou colocar aqui o Egito. Certo? Então aqui você tem o Egito. E o povo de Israel passaram ali, foram escravos, ficaram escravizados por um determinado período de 400 anos. Então isso aí você é o que estudou. Então ficaram ali 400 anos. Depois o povo foi liberto. Depois da 10ª praga o povo foi liberto. Então aqui, ó, você tem todo o povo de Israel saindo e eles acamparam aqui, ó, perto do Mar Vermelho, ó.
Então, para você se situar, aqui você tem o Mar Vermelho. Então, aqui você tem a família de Israel quando eles saíram do Egito. Lembrando que quando o povo estava seguindo ali no deserto, havia uma coluna de nuvem que realmente estava guiando eles ali durante o dia. Eu vou colocar bem aqui. E também havia uma coluna de fogo que também estava guiando o período da noite. Então aí você tem o povo de Israel. Só que aí, como o exército do Egito começou a perseguir o povo, eles tiveram que atravessar o mar. Qual é o nome desse mar? Qual é o nome? O Mar Vermelho. Então aqui, ó, você tem a travessia do Mar Vermelho, que foi justamente esse pedaço aqui. Ele atravessou o Mar Vermelho. Então aqui você tem essa bifurcação, a travessia justamente aqui nesse final. Depois que eles saíram do Egito, 3 meses depois eles foram para um lugar. Qual era o nome desse lugar? Monte Sinai. Então aqui, ó, nessa bifurcação, aqui no finalzinho, você tem justamente o Monte Sinai. Fica aqui, ó, nesse deserto. Então aqui você já tem o Monte Sinai. E chegando aqui no Monte Sinai, lembrando que eles ficaram quanto tempo aqui no Monte Sinai? 10 meses. Aí o que acontece? Justamente para Deus ensinando ali que eles deveriam refletir o comportamento de Deus, Deus deu uma coisa para eles. Qual foi? Para Moisés, os 10 mandamentos. Então aqui, ó, você tem os 10 mandamentos. E foi justamente quando Moisés subiu no Monte Sinai e Deus deu ali, ó, os 10 mandamentos que eles deveriam seguir para refletir o caráter de Deus. E também Deus deu instruções para eles construírem um lugar de encontro de Deus com o seu povo. Qual era o nome desse lugar? Tabernáculo. Então aqui, ó, você também tem o tabernáculo. Vou colocar bem aqui, ó. Vou colocar desse lado aqui para vocês enxergarem melhor. Então aí você tem o tabernáculo. Depois que tudo isso aconteceu, lembrando que eles ficaram aqui no Monte Sinai 10 meses, aí o que acontece? O povo chegou na divisa da Terra Prometida. Quando eles chegaram ali na divisa da Terra Prometida, Moisés enviou 12 pessoas. Quem eram essas 12 pessoas? Os espias. Então aqui, ó, enviou os 12 espias e eles entraram aqui, ó, no meu sentido, do lado esquerdo para o direito. Então aqui, ó, você tem a entrada dos 12 e chegaram aqui, certo? Só que é aquela questão, quando os 12 espias entraram, 10 não confiaram em Deus, sendo que 2 confiaram. Qual era o nome desses 2 que confiaram? Josué e Caleb. Mas o povo preferiu acreditar nos 10 que não confiaram em Deus. E por causa disso, eles tiveram que vagar no deserto durante um período de 40 anos. Aí o que acontece? Quando eles chegaram novamente na extremidade para entrar na Terra Prometida, ou seja, todos aqueles 2 milhões de pessoas que haviam saído do Egito morreram, só haviam ali Josué e Caleb e, é claro, as outras pessoas que foram nascendo no decorrer do caminho. Então, eles entraram por um outro destino. Esse povo aqui, ó, eles entraram aqui, por esse sentido, e eles atravessaram o Rio Jordão, ó, que é justamente esse pedaço. Então, eles entraram aqui do meu sentido direito para o sentido esquerdo aqui, ó. Então eles entraram por aqui. Então os 12, naquele tempo, antes de eles vagarem pelo deserto, eles entraram por aqui. E o povo aqui de Israel, depois na segunda vez, eles atravessaram por aqui e atravessaram o Rio Jordão. Deu para gravar tudo isso aí? Então agora vocês vão me ajudar a tirar, por favor. Ah, e olha só, e aqui eles acamparam a tenda aqui, ó, no Monte Sinai, tá? Então foi justamente o lugar que aconteceu. Tabernáculo. Então, muito bem. Então, vamos apontar aquele nosso mesmo esquema. Pode ficar, pode segurar. Vamos apontar ali com o mesmo esquema aonde que estava acontecendo tudo. Primeiro, a família estava passando fome em determinado lugar. Aonde é que está esse lugar? Aqui, ó. Canaã, Terra Prometida, Israel. Depois, Deus posicionou Josué em um determinado lugar. Qual era o nome desse lugar? Egito, para onde a família foi. E lá, a família, todo Israel ficaram escravos, né? Ali. Depois eles foram para um mar. Qual era esse mar? Aponte aí. Mar Vermelho. E também teve um lugar em que o povo estacionou ali para acampar. Qual foi esse lugar? Ali, ó, no Monte Sinai. Por onde foi que os 12 espias entraram? Os 12 espias, aponte aí. Esse sentido aqui, ó, bem aqui. E o povo de Israel, lembrando que esse sentido aqui para cá. E o povo de Israel entraram por um outro lugar, depois, é claro, de 40 anos. Qual foi? Aponte lá. Muito bem. Agora vocês vão posicionar. Cada um pega aí, ó. Por favor, pega aqui. Já está com o mar vermelho. Pega aqui, por favor, aqui. Aqui, ó. Já tem, não? Aqui. Pode pegar aí os nomes, por favor. Muito bem, não, peraí, agora vamos na calma aqui, tá? Localize aí
a terra de Canaã, terra prometida, Israel. Todo mundo aí que está com os seus nomezinhos aí. Isso, muito bem. Agora localize para mim aí o Egito. Cadê o Egito? Muito bem, então aí você tem o Egito. O povo saiu do Egito. Cadê o povo que saiu do Egito aí? Esse aqui, ó, tem as criancinhas, os velhinhos, pode colocar ali. Aí, coloca mais para cá para a gente ter um pouquinho mais de espaço. E eles eram guiados por duas colunas. Cadê as colunas? A de fogo e a de nuvem. Eles atravessaram o mar. Qual é o nome desse mar? Mar Vermelho. E aqui, ó, você tem a travessia que foi justamente nesse pedaço. Esse deserto aí era o local de um monte. Qual era o monte? Cadê? O Monte Sinai. Você já pode colocar. Foi aí que Deus deu os 10 mandamentos. Cadê os 10 mandamentos? E também Deus deu instruções para construir o tabernáculo. Pode colocar aí. E também o povo acampou aqui ao redor do Monte Sinai. Tem mais alguma coisa faltando? Agora, o que é isso aqui? Os 12 espias. Por onde que eles entraram? Pode colocar aí. Entraram por esse lado aqui, ó. Isso, por aqui que vai entrar. Mas o povo, depois dos 40 anos de deserto, o povo entrou por outro lugar. Qual era esse outro lugar? Então, alguém pode movimentar, por favor. Isso, ganharam e entraram por aqui. Muito bem, deu para fixar? Tudinho? Então agora vocês vão para aquele outro setor lá. Você vai pegar aqui uma Bíblia, pega uma Bíblia. Pega uma Bíblia. Cada um pega uma Preste Bíblia. atenção que eu vou chamar uma coisa aleatória. Não é na ordem. Tá bom? Ok, agora você vai fazer o seguinte. Embaixo responde. Se Você vai abrir sua Bíblia. errar, Aqui logo outra equipe segunda responde. página. Se outra equipe errar, a Tem aqui, equipe ó, responde. Antigo e Tá Novo bom? Testamento, certo? Acharam Acharam aí? nesse quadro. Vamos ver. Observe que aqui nós temos todos os livros do Antigo Testamento. Cântico dos Cânticos, Valendo, preste leia-se atenção. cantados. Olha lá. Tá bom? Primeira pergunta. E é o seguinte, Vou hoje falar nós mais definitivamente vamos ter que aprender Primeira os livros, pergunta. Qual pelo é menos do a Velho Testamento. necessidade Tá? de Agora, Deus que faz com que olha aí não no seu índice, tolerem enquanto a o gente vai pecado? ver você. Número 7. 7, cadê o 7? Gênesis, Santidade, Deus
Espalhe um jogo de memória, vocês espalham, cabeça pra cima, pra vocês decorarem as posições, tá bom? Aí vocês têm 30 segundos para decorar as posições, ok? 30 segundos para decorar as posições, tá bom? Coloque aí jogo de memória 30 segundos para decorar as posições. Divide aí. E hoje nós vamos falar uma conseguia que vai nos ajudar a aprender vamos lá. 1, 2, 3. Ah, tá. Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Samuel, Reis, Crônicas, Esdras, Neemias, Jó, Salmos, Podem virar e depois achar as vira ele. Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias, Malaquias, os 39 livros, então, do Velho Testamento a Cristo. Beleza? Você já consegue passar o seu Agora nós vamos fazer uma batalha. Chega mais pra cá. É o seguinte, essa equipe aqui é a equipe de Israel. E essa equipe aqui é a equipe de Judá. Aí é o seguinte, presta atenção. Ela vai fazer pergunta aqui. Todos têm que prestar atenção na pergunta. E na hora ela vai dizer um número que a pessoa vai responder. Aí a pessoa vai chamar. Quem vai responder é a pessoa que está no primeiro mundo. Vem você e vem você. Bate aqui e responde. Então, fique pra lá. E ela vai fazer
vou decorar seu nome. É só para ver se vocês estão prestando atenção. Próxima, por que a família de Jacó é especial? Número 7, por quê? Próxima, qual era a profissão de Cifrar e Puá? Número 4. Parteira, tudo bem. Número 4. Quem foi que respondeu essa última certo? Israel, já está ganhando. A satisfação de uma dívida através de um pagamento adequado é chamado de número 7. Isso, propiciação. Bem, próxima. Deus sempre se faz presente durante a peregrinação no deserto. Ele assumia duas formas. Quais eram essas formas? Uma de dia e uma de noite. Número 4. Isso, muito bem. Fogo de noite e nuvem de dia. Próximo. Quais são as duas características básicas que qualquer pessoa precisa ter para ser usada por Deus? Número 6. Vai em obediência. Tá, parabéns. Decide aí quem é 6 aí, vai. Quem é 6 aí? Por que Deus chamou, presta atenção, por que Deus chamou Abraão? Número 3. Por que Deus chamou Abraão? Deus chamou Abraão para criar o desejo de Israel, para ser o Salvador, para salvar. Exatamente. Muito bem, você tirou a nação de Israel para trazer Jesus para nos salvar. Próxima. A Bíblia diz que em certo momento Deus se lembrou de Israel. Isso significa que Deus se esquece? Não. O que significa Deus se lembrou de Israel? Thank